Bem-vindo ao Pod Angelical. Estou muito feliz com essa estreia desse programa que vai abençoar vidas. Nosso intuito é que você seja alcançado, que as pessoas que estiverem aqui com a gente edifiquem a sua vida através do conhecimento, através do poder de Deus que elas vão exalar aqui neste lugar. E estamos muito felizes em compartilhar com vocês esse momento e poder ser um canal para trazer isso para vocês. E hoje nós recebemos aqui no Pod Angelical número 1 o pastor Tiago Votes. Ele simplesmente impactou a minha vida com o canal dele, Escatologia na Veia. Ele é um profeta e, assim, eu tenho visto muita coisa acontecer que ele tem falado. Inclusive, pastor, eu fui a pessoa que simplesmente Deus usou o pastor Tiago numa visão e eu fui o motivo dessa visão acontecer. Mas eu vou deixar ele contar pra gente, pastor. Pastor, profeta, músico, irmão, comunicador, designer, trabalha com computação gráfica, é tanta coisa. Gente, o canal dele tem, assim, ensinos proféticos, ensinos escatológicos, e ele ilustra tudo. Ao longo do programa vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho. Pastor Tiago Votes, seja muito bem-vindo. E a honra é totalmente minha, como eu digo lá no canal, né? Chegamos! Né? Que o pessoal às vezes fica ansioso, né, para receber uma palavra. E quantas pessoas estão sedentas hoje da palavra de Deus? Aí você falou profeta, falou designer, falou... E eu costumo dizer, quanto mais é dado, mais é cobrado. Com então, certeza. Tudo que Deus nos dá como utilidade é justamente, eu costumo resumir numa única palavra: servo. É isso aí, pastor. É isso aí. Essa tem que ser a visão da gente, né, nesses dias, né? Mas, assim, a gente que está de fora, a gente pode falar, né? A gente pode falar, pastor, porque realmente a pessoa não vai ficar se exaltando. Mas é isso mesmo, a visão que a gente tem que ter nesses últimos dias é essa. Mas, pastor, vamos começar contando a visão Rio de Janeiro, o cumprimento profético Rio de Janeiro. Eu convidei o pastor para estar aqui no podcast, para a gente gravar, e não deu certo, né, pastor? Conta aí um pouquinho. Eu já tinha assistido esse vídeo, só não imaginava que era eu que ia ser usada para que se cumprisse. Literalmente, né? Agora chegamos no Rio de Janeiro, né? Porque a gente costuma dizer, desde criança, né, quando o Senhor dá uma visão, a gente costuma dizer que a questão da visão ela é atemporal. A gente não está preso a presente, passado e futuro na circunstância do Cronos, né, que é o tempo que nós conhecemos, e sim no Kairos, no período da eternidade. Então a visão ela fica indo de trás para frente, assim como o João visualizava as profecias, ou Daniel visualizava todo o contexto escatológico que eles viam, né? Eles não estavam presos a presente, passado e futuro, então a gente consegue organizar. E assim foi essa visão do Rio de Janeiro, né? Eu me deparava num local onde de repente eu vi uma mulher e ela começava a gritar, né? Como se ela estivesse na grande tribulação. Ela começava a gritar. E como eu conheço escatologia, né, e sabemos na questão do pré-tribulacionismo, que é aquilo que cremos e entendemos dentro da palavra, já até comprovamos muitas vezes, né? Nas lives. Dentro da palavra nas lives. E aí eu entendi e falava para ela, não, nós não estamos na grande tribulação, né? Que seriam sinais, mas não estamos na grande tribulação. E ela estava completamente desesperada. E naquele momento a visão como se tivesse dado um replay, né? Sabe quando você rebobina uma fita? E eu me deparava na frente da visão onde eu estava. E eu estava tentando entrar num ônibus, né, de 2 andares preto, né, literalmente preto, tanto que na capa tá ali, né? É mesmo. Black, né, eu tô falando black agora em inglês por quê? Porque o ônibus que nós vimos hoje, um exemplo, era do ônibus black. Só que nós tentamos vir outra vez. Com medo, né? Nós tentamos vir a outra vez, aí justamente, né, porque nós temos muita convicção daquilo que o Senhor nos mostra. Sim. E quando de fato é Ele, nós temos esse feeling, que né? vai se cumprir. Exatamente. Então quando nós estávamos vindo, aí de fato nós entramos dentro do ônibus, estávamos lá sentados, aí eu até olhei para a pastora, para rir, e falei assim, nós vamos mesmo então? Tipo assim, não entendendo, né, porque o Senhor tinha mostrado outra coisa. Quando nós estávamos lá, aí a gerência entrou no ônibus e falou que nós não poderíamos vir para cá, porque tinha acontecido alguns problemas diante da chuva, na serra e tudo mais, e aí acabou sendo impedido, né? Ou seja, a primeira parte da visão de nós não conseguirmos chegarmos aqui, quando nós tentamos vir, ela se cumpriu, né? Ou seja, provavelmente a tendência é que a segunda parte também venha acontecer. Eu costumo dizer, porém, mas que entretanto, nós oramos, sempre quando Deus mostra algo assim, nós nos colocamos no local de intercessão. Sim. Então nós intercedemos por aquelas localidades e tudo mais, e pedimos a misericórdia de Deus para que Ele amenize tal acontecimento. Da outra vez, né? Quando se cumpriu a visão, que vocês entraram, logo vocês entraram, não conseguiram embarcar para o Rio, foi uma
uma barragem que caiu na Dutra, né? E fechou a Serra das Araras, né? Exatamente. E aí não tinha como vocês não tinha como passarem. A gente não... Mas assim, como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, foi muito melhor dessa vez, porque tanta coisa aconteceu e se cumpriu. Sim. Porque tem um pouco mais de um mês, né, que era para a gente ter agendado, né? E agora aconteceu muita coisa e eu só tenho uma coisa a dizer: uau, uau e uau, que é o que ele fala direto no canal. Então eu já me apropriei desse uau, uau e uau, eu vou usar aqui também. Mas, ó, sempre créditos para o pastor Tiago Watson, pastor. Bom, vamos lá. Eu fiquei muito impressionada com tudo. E antes da gente entrar nesse tema de escatologia, né? Eu queria que você falasse como surgiu, primeiro como você começou, como você nasceu em lar cristão, tua vida com Deus, assim. Resume pra gente, porque assim, é muita coisa pra gente falar, senão a gente vai fazer live de 3 horas, que nem suas lives. Bom, de fato, né? Eu nasci no lar, assim, minha avó, que era a minha referência, minha avó por parte de mãe, que era a minha referência, era cristã. Eu sempre utilizo ela nos meus testemunhos, né? Porque ela foi um exemplo de vida para mim. Na circunstância que ela tinha, eu lembro, desde quando eu me dei por gente de ter entendimento, eu me lembro dela tinha uma ferida na perna, mais ou menos, tomava conta de 70% da perna dela. Nossa. Ela sempre usava uma faixa ali, eu via que ela sentia muitas dores. Eu lembro até a pomada que ela usava, era Cataflan, o nome da pomada que minha avó usava. E ela trabalhava, ela era boleira, trabalhava fazendo bolo para sustentar a gente e tudo mais. Então, o exemplo de cristianismo que eu tive na minha infância era ela. E ela tinha um desejo, ela falava, quando eu for recolhida, né, o termo que eles utilizam, um exemplo, na congregação cristã, quando eu for recolhida, eu quero ser recolhida dentro da igreja. E aí quando ela faleceu, ela estava num culto dentro da igreja, o Senhor recolheu ela. Aí eu não era, tipo assim, não servia a Deus a ponto de entender que Jesus é esse que ela queria estar tanto, né? E aí, quando eu vi a notícia, eu entrei naquela meio que crise de depressão, né? Porque ela era minha referência. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Então, ela era minha referência. Aí, agora ela faleceu. Então, nisso, eu sempre fiquei com um pouco desse meio que trauma, né? Nessa questão de não entender por que ela queria estar tanto com Jesus e com a gente não, né? Então, quando eu me converti e passei a conhecer a Cristo, eu passei a entender o anseio que ela tinha em estar com Cristo. E eu me dava por conta que, desde criança, eu tinha visões, né, apocalípticas, essas coisas, ou visões de alguma coisa que acontecia na família, e eu falava para minha avó, e ela traduzia e acontecia conforme ela falava. Então eu pensava que acontecia porque ela dizia, não porque eu tinha recebido alguma revelação, qualquer coisa assim. Então, desde criança, o Senhor foi me treinando como identificar, saber, porque geralmente tem locais que Deus me leva quando vai me dar uma visão, locais que Ele me levava na minha infância. Aí, automaticamente, eu já me relaciono e sei, é ele que tá falando comigo, né? Sim. Bom, quando eu fui aprendendo e tudo mais. Então, quando eu comecei a enxergar essas questões escatológicas, apocalípticas, aí depois, por exemplo, na minha adolescência, praticamente me desviei, nunca usei droga, nada disso, mas eu tocava samba na noite, né, e tudo mais. Então, quando eu vim para Cristo e eu comecei a ler o Apocalipse, eu comecei a ver que muita coisa que estava escrito eu já tinha visto em visão. Então, por isso que foi que eu me identifiquei e passei a mergulhar profundamente. Estudar a escatologia. Profundamente, porque eu me identifiquei e falei, uau, eu já vi todas essas coisas aqui. Então, muita coisa que eu desenho, não somente porque está escrito, né, mas muita coisa eu mesmo vi acontecendo, né, através de visão e tudo mais. Então, a gente vai destrinchar todas essas, a maioria dessas visões aqui, mas, e aí, quando você já está há quantos anos no Evangelho, já? Vamos colocar aí já, eu só peço para data, tá? Não, mas mais ou menos, assim, precisa ser exato. 15 anos, vai, mais ou menos. E aí, quando você começou a entender que você poderia fazer o canal, quando Deus te despertou para esse trabalho, assim, no YouTube? Bom, eu comecei no Facebook, aquilo que eu fazia na igreja já, na época eu era pastor auxiliar, né, e eu passava alguns seminários de escatologia, mas na igreja. E aí, às vezes, batia um papo com o pessoal no Facebook, né, conversava algumas coisas a respeito escatológicas e tudo mais. Tanto que o nome desse projeto que eu fazia, muito tempo atrás, chamava Life Me, que hoje é o nome do meu ministério, da igreja que nós temos, né, que chama Life Me, quer dizer Vida em Mim. Que foi justamente o que Deus falou pra mim, ó, falou assim, eu sempre levei muita dura de Deus, né, o Senhor puxou muito a minha orelha, ele falou assim, ó, se você quiser pregar meu evangelho, entenda uma coisa, as pessoas hoje estão cansadas de ouvir aqueles que pregam e não estão dispostos a viver. Então, se você quiser pregar a minha palavra, primeiro esteja vivo você. Então, esse Life em Me quer dizer vida em mim. Né? Vem desse bate-papo que eu tive com Deus e o Senhor fez essa cobrança para mim. Primeiro, você tem que estar vivo para passar a vida para outras pessoas. Então, aí eu comecei a dar esses seminários no Facebook. E aí, na intenção de ir para o YouTube, foi um ano atrás. Foi
foi quando eu fiz a primeira live com o Sandro Rocha, né? A gente batendo um papo, eu já fiz alguns serviços para ele também, na parte gráfica. E a gente conversando... Sandro Rocha, o ator, né? Isso, o Sandro Rocha, o ator. Porque tem o pastor também. Tropa de Elite, Isso, né? Tropa de Elite. E tudo mais. Foi que, na verdade, quando a gente começou a conversar mesmo, ele estava fazendo um estudo sobre a meretriz, né, no YouTube. E por coincidência, eu também estava passando isso na igreja e eu tinha os gráficos, né? E a gente conversando, a gente batendo um papo, e eu me dispus a passar para eles meus gráficos, se eles quisessem usar lá para ter entendimento melhor, para explicar pro pessoal. E aí foi quando ele falou, não, vamos fazer live junto então, o senhor mesmo explica tal. Aí foi quando a gente fez, não foi algo assim, planejado, não, foi algo... Aconteceu. Aconteceu do nada. Está lá no seu canal. Isso, né? Aí fizemos a primeira live, aí daí da primeira live, tanto que o canal nem mexia no canal do YouTube, eu tinha um canal no YouTube lá parado, tava com... Não tinha nem 100 pessoas, eu acho. Não tinha nem 100 pessoas no canal. Então, em seguida, foi quando a gente fez essa primeira live, nós dois juntos. Aí eu entendi que tinha chegado o momento, de fato, das pessoas terem essa compreensão mais clara e de espalhar isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Porque até então eu passava para pessoas que estavam ao meu redor, que faziam parte do mesmo nicho que eu, na igreja e tudo mais, pessoas completamente cristãs. Então, quando Deus está nesse objetivo de espalhar, é porque, de fato, a colheita está próxima, porque não se trata mais de ensino somente para cristão. A gente está espalhando para ímpio, que está tendo um entendimento escatológico do Apocalipse. Sim. Consegue entender? Então, ou seja, os ímpios estão falando, realmente, as coisas estão acontecendo, esses sinais são verdadeiros, aí eles entendem que precisam se posicionar e tomar uma atitude perante a Deus, que vai levar naquele contexto onde Jesus diz, naquele grande dia, todos nós seremos indesculpáveis diante dele. Ninguém vai chegar naquele dia e vai falar, eu não sabia. Não, ninguém vai ter desculpa. E o Senhor está levantando as pessoas agora nesses últimos dias. Exatamente. E usando a internet, porque o outro lado usa muito a internet também, mas o Senhor está falando, eu vou usar e até invertendo aqui as ordens das perguntas, como você está falando dessa questão de Deus usar, né? Você recentemente teve uma experiência que eu estava assistindo uma live sua, e no final você até chorou nessa live, que fala sobre um quadro do seu programa. Sim. Eu queria que você contasse essa sua experiência, dessa visão, e falar também como é que acontecem essas visões, que você detalha lá no seu canal, dizendo que você literalmente vive aquilo, sim, você sente aquilo. Exatamente. E tem um quadro no seu canal que você tinha parado de fazer e que você foi cobrado. Conta essa experiência pra gente. Que assim, os métodos de visão que o senhor dá, são raras, mas eu posso ver qualquer coisa aqui agora, nesse momento, eu vejo uma cena na minha frente, né, assim como já aconteceu ao vivo já, de eu contar lá no canal, tô vendo tal coisa, e eu via na minha frente, literalmente, no outro dia acontecia aquilo ali. Mas a maioria das vezes são em sonhos em que esse status espiritual ou de alma é arrebatado para outro ambiente, e literalmente você tá lá. Eu sinto todas as sensações possíveis, isso desde criança, tá? Desde criança. Tanto que era coisa que me traumatizavam, né, num período de criança, porque eu não entendia muito bem. Um exemplo, se eu tinha algumas visões espirituais, e se eu tivesse uma sensação, igual uma vez, basicamente, pra vocês entenderem, de uma cobra picando meu braço, eu despertava sentindo aquela dor. Um exemplo da cobra picando o meu braço. Então, são experiências espirituais que muitos não entendem, que o mundo espiritual é muito mais real do que isso aqui. Com certeza. As pessoas não, isso aqui é a Matrix. Exatamente. As pessoas não têm muito esse discernimento, mas é muito mais real. E dentro desse contexto, um exemplo, eu sempre nessa parte, eu sempre fui muito rígido, sério, mas também existe o Thiago, aquele Thiago brincalhão, que gosta, né, que às vezes brinca e tudo mais, que eu utilizo muito pouco, mas quando utilizo também, né, as pessoas gostam e tudo mais, que era um quadro que a gente fazia que chamava Franqueza Bíblica, que eu falo de termos bíblicos, que são coisas bíblicas, mas que ninguém gosta de ouvir, mas são termos bíblicos. Tem que falar, tem franqueza, que falar. Franqueza, que geralmente cristãos não gostam de ouvir, mas é a realidade, nós temos, né, que lidar com aquilo ali, né, e tudo mais, e é um lado um pouco mais da comédia, né, eu falo um pouco mais de descontração e brincando. Então, quando nós passamos pela pandemia, um exemplo, eu perdi uma sobrinha minha, por conta de algumas coisas, né, enfim, a gente perdeu essa sobrinha, então foi períodos difíceis que a gente passou, de percas, muitas pessoas falecendo e a gente avisando de tudo isso que ia acontecer, porque Deus já havia nos mostrado antes, tudo mais. Deus te mostrou a pandemia. Sim, Deus tinha mostrado, até da onde via, Deus tinha mostrado, tanto que porque veio de lá, eu comecei a alertar o pessoal escatologicamente de tudo que eles fariam dali para frente, né? Tudo que vivemos durante o período da pandemia e tudo mais. Ou seja, recebemos um spoiler antecipado. Controle, tudo. Isso. Infelizmente, muitos não deram ouvidos, né? E acabaram até mesmo pagando com a vida. Sim. Nessa circunstância. Então, foi algo assim que, tipo assim, eu tava naquela questão de sem alegria para ministrar comédia na internet. Eu não tinha mais tanto. Aí eu peguei e deixei esse quadro de lado.
né? E aí Jesus veio e apareceu para mim. Isso foi recente. Foi agora. Porque eu tinha parado, eu decidi não fazer mais, pelo menos até eu me recuperar emocionalmente falando nessa circunstância de fato, a gente vive momentos tão sérios de guerras espirituais que não tem momento, às vezes, de fazer comédia ou brincadeira. E a gente não se dá conta o quanto Deus escolheu a Angélica. Deus escolheu do jeito que você é. Essa personalidade para fazer o serviço dele. Então, às vezes, a gente tenta mudar aquilo que somos para impressionar pessoas e acabamos atrapalhando o plano de Deus. E justamente isso, né? Nessa circunstância eu peguei e deixei isso de canto, Jesus apareceu para mim e ele perguntou, por que você parou? E eu comecei a dar desculpas, né? Assim como eu tô explicando aqui para você, falei, eu não tinha ânimo para fazer determinadas coisas. Ele falou, você será cobrado, porque muitas pessoas que eram para ter se achegado através dessa pequena porta, né, que outras pessoas vão chegar àquilo que é mais sério, um exemplo, no fruto mais real, em chegar num fruto digno de arrependimento, e às vezes a porta que Deus vai usar aquela e a gente despreza porque nós queremos imaginar como Deus trabalha, né? E Jesus falou para mim, você vai ser cobrado, por que você parou? E se ele não tivesse falado isso para mim, eu não voltaria. Sim. Eu tenho certeza. Então houve essa cobrança, né? Ele falou para mim. E como sinal, um exemplo, a gente estava numa calçada, como se eu estivesse em Nova York, nos Estados Unidos, na Times Square, né? Eu vi uma tela, assim, tinha várias telas, e ali eu via que tava um filme em cartaz, que tava uma mulher e um homem, como se tivesse um terno, a mulher com vestido vermelho, com as pernas cruzadas, meio que fazendo um M. E aí eu entendi ali que, na verdade, a guerra que nós enfrentamos hoje, a maioria dela é cultural. Sim. Eles estão trabalhando na mente, o diabo trabalha na mente das pessoas para levarem elas para o inferno hoje, através da contaminação. Então, por mais que essa questão de nós levarmos o evangelho para as pessoas, às vezes utilizando métodos inusitados, que nós não, às vezes, valorizamos tanto, é justamente dentro dessa guerra... A gente acha que Deus não... Tipo assim, não, isso não é de Deus, não, é coisa da minha cabeça. É a mesma coisa do podcast. Exatamente. Eu relutei, tipo assim, eu falava assim, aí Deus vai precisar de mim lá para fazer um podcast, né? E aí eu comecei a ficar achando que não. Mas aí, quando eu assisti esse seu vídeo, que Deus te cobrava do franqueza bíblica, né? Sim. Eu falei assim, quem somos nós, né, para poder limitar quem é que Deus vai trazer para assistir a uma entrevista, exatamente, a uma palavra, né? E o Senhor está levantando um exército que agora ele quer multiplicar o conhecimento. Exatamente. E é justamente isso que eu queria falar com você, pastor. Você tem sido incisivo nas suas lives em Apocalipse, cumprimento profético, fim dos tempos. Recentemente você fez uma série que é Tempos do Fim, não é isso? Sim. Parte 1, 2, 3, 4. E são lives... Vivendo no tempo do fim. Vivendo no tempo do fim. São lives que realmente você dá ali aquele alimento baseado na palavra. Até a gente pode colocar aqui, Rodrigo, quando está cumprimento profético, que tem os desenhos dele que ele tem, como ele mostra a escatologia. Tem até um videozinho que eu mandei. Tem um relógio, né? Tem o relógio. Tem vídeo também? Eu nem sei se dá pra gente passar. Eu mandei um videozinho, que é pequeno. A pasta é cumprimento... Não, a pasta não é cumprimento profético, você mandou escatologia. Ele vai botar. Que tem os desenhos, tem Deixa eu ver se ele... Isso, essa daí, mas para a entrada uma das últimas que a gente fez, essa aí foi a respeito do colapso. Você está falando a respeito daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, economicamente e tudo mais. Sim. Tudo isso envolve, né? Os 3 pilares do governo do anticristo, que é o que predomina. A gente vive o ruído desses 3 pilares nos nossos dias, que é econômico, religioso e político. Sim. Né? A gente vive tudo isso antes da... Olha só que legal os efeitos que ele coloca. Muito legal. Algumas cenas do arrebatamento, isso aí é um corte também. Tem umas telas que tem uns desenhos, tipo relógio e tal, e se você quiser, você pode ir até passando na tela. Aí e Deus tem te mostrado que realmente está muito perto. Sim. A gente está vivendo aí guerra, rumores de guerra e guerra, né, que está se aproximando aí. Olha, esse relógio deu muito trabalho, né? Foi, É muita coisa assim como eu tentei passar para as pessoas, porque as pessoas são muito ansiosas por entender tempo. Isso que a gente estava falando, assim, da forma de Deus utilizar a gente, né, que às vezes a gente despreza e tudo mais, se a gente utilizar o único verso e nunca mais esquecer, a Bíblia diz o quê? Mente vazia, oficina de quem? Do inimigo. Diabo. Ou seja, o diabo produz muito. Nós, quanto cristãos, recebemos muito de Deus e produzimos pouco. Eu falo de entretenimento mesmo, às vezes, para as pessoas, né? E tudo mais. Então as pessoas vão se alimentar daquilo que, de fato, tem abundância. Né? Por isso que nós desgastamos e tudo mais. Um exemplo, eu tenho minha agência de designer, né? Eu tive que praticamente fechar o escritório, deixar as portas fechadas, atender somente cliente fixo, para mim conseguir me dedicar a
a continuar produzindo conteúdo, né, e tudo mais. Então, nesse relógio escatológico, na nossa previsão, né, eu coloquei a partir essa parte aqui onde está o ponteiro vermelho apontando, a partir da datação que nós estamos, 2023. Aí, cronologicamente, nós teríamos, onde está marcado ali 2033, é por conta daquela questão de tempo e ciclos, né? Um exemplo, Deus trabalha em tudo, ele trabalha em ciclos de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 voltas em Jericó, 7 mergulhos de Naamã. Deus fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou, 7 igrejas da Asa Menor, 7 Espíritos de Deus. Tudo Deus faz essa conclusão, esse ciclo de 7 que ele cumpre. Ou seja, eu costumo dizer, se Deus continuar trabalhando dessa forma, que eu acho que de fato ele fez isso de propósito, para nos mandar como é a forma dele trabalhar, então aquilo que eu enxergo Deus trabalhando nesses ciclos é, desde Adão até Abraão, 2000 anos, de Abraão a morte de Jesus, porque a graça começa quando Jesus morre, mais 2000 anos, Jesus morreu com 33 anos. Ou seja, em 2033 nós completamos mais 2000 anos, no caso da graça, que nós estamos no período da graça, 2000 anos exato que nós estamos no período da graça. Ou seja, 6.000. Desde a criação até 2033 completamos 6.000 anos, que geralmente cumpre um ciclo. E nós reinaremos com Cristo na Terra, biblicamente falando, durante o período literal de 1000 anos. Ou seja, 7.000 anos. Sim. Né? Então, assim, o tempo limite das profecias, por isso que nós estamos vendo as coisas acontecendo de uma forma e numa escala como nunca vimos antes. De fato, nós somos a geração, é aquilo que eu enxergo, né? Não temos como fugir muito disso. Tem um outro aí que tá marcando, tem aquelas 3 torres que tá ali, ó, no canto, ela tem maior daí. Se você colocar. Isso, exatamente. Um exemplo. Os 3 pilares do governo do anticristo é única religião, única moeda e único governo. São esses 3 pilares. Toda vez eles tentam instituir uma nova ordem mundial, aquilo que nós conhecemos como teoria da conspiração, né? Mas toda a ordem... Todo mundo vendo que não é nada de conspiração. Toda ordem é instituído após uma grande guerra que acontece. Ou seja, nós observamos a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, tudo que aconteceu lá, a estrutura do mundo estava preparada para ter esses 3 pilares? Não. Não estava preparada. Da mesma forma, durante o período da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, o mundo estava preparado para receber esses 3 pilares? Único governo, única moeda e única religião? Não, aí eu pergunto, impossível naquela se explodir uma terceira guerra mundial hoje, o mundo está preparado para receber esses 3 pilares? Ainda mais depois da pandemia. Depois da pandemia, que foi o start, foi a preparação. Começou essa coisa de globalização. Exatamente. Há anos atrás, já unificou a tecnologia, você consegue saber de tudo, né? Tanta informação. Sim. Agora, então, tá tudo pronto, assim, se você olhar... Como as pessoas, a gente é treinado, como as pessoas vão se comportar mediante a tal coisa? Um dos maiores problemas é o quê? Praticamente as pessoas esquecem da própria história. Na verdade, o esquecimento da como foi a Segunda Guerra Mundial e o que foi efetuado, e toda a malignidade espiritual que foi efetuada naquele período, principalmente com os judeus, a ausência desse pensamento, da conservação de tudo que aconteceu, nos leva à aceitação de novos acontecimentos piores do que isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Sim. Ou seja, um exemplo, aquilo que aconteceu durante o período da pandemia, né? Um exemplo, a Bíblia diz, e aí eu pergunto para todos que estão aqui conosco no estúdio, eu costumo fazer isso, tá? Sem regras, eu costumo dizer. Um exemplo, aquilo que a Bíblia diz, os 3 pilares do governo do anticristo, o único governo, uma única moeda, uma única religião. Então ele dará uma marca ou na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que obedeça esse sistema, né? Um exemplo, alguém aqui na sala já foi comprar alguma coisa ou precisou entrar em algum estabelecimento e para você acessar esse local de compra e venda, você precisou fazer medição da sua temperatura? Onde que era a medição da temperatura que eles faziam? Na mão. Ou na mão, ou na testa. Por quê? E esse sistema veio da onde? Essa obediência? Veio de lá da China. Treinamento. Esse protocolo veio de lá. E é justamente da onde eu sempre apontava que seria o start, daquilo que a Bíblia possivelmente diz, que seria o start do governo do anticristo. O patrocínio do governo do anticristo sai da China. Tecnologia, militarmente falando, cultura. Produzindo tudo, né? Isso. Tudo sai de lá e vai patrocinar o governo do anticristo. Ou seja, desde quando o primeiro caso saiu de lá, eu já avisava a igreja antes, né? Falava, ó, se preparem porque isso agora chegou o momento, vai se espalhar pelo mundo. Podem se preparar. Nós começamos então a fazer arrecadação de alimentos, né? Porque não sabíamos muito como ia acontecer, mas saberíamos que de alguma forma seríamos afetados. Então, quando eles começaram a cada dia mais fazendo aqueles protocolos, porque quando eu vejo atitudes de pessoas, eu sempre comparo aquilo com aquilo que a Bíblia diz. Então, eu vou te olhar automaticamente as suas atitudes e meu filtro a respeito da sua pessoa para entender aquilo que Deus pensa a teu respeito é a palavra. Sim.
Então, em tudo. Então, aquilo que está sendo utilizado como um controle social, meu filtro é o quê? A palavra. E é justamente aquilo perfeitamente que a palavra diz. Eu entendo que nunca aconteceu historicamente, igual a Bíblia diz que acontecerá no Apocalipse 13, igual nós estamos vendo o termo que eu utilizo, que é o tipo, né? Não é a profecia final, mas é o tipo daquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Ou seja, nós experimentamos uma pequena porção de tudo aquilo que a Bíblia diz. Exatamente. Exatamente. É só um pedacinho. E as pessoas, e olha tudo que aconteceu, né? Ou seja, na verdade eu costumo dizer que as pessoas estão sendo preparadas, doutrinadas para receber o anticristo mais tarde, entendeu? Em pouco tempo, na verdade. Hoje em dia já tem essa questão que você precisa ter um certificado para você fazer certas viagens, entrar em certos lugares, e isso já está meio que natural, né, para as pessoas. Eu costumo dizer, só existe uma coisa que atrapalha hoje do anticristo se manifestar, que é a ideologia judaico-cristã. A igreja. Nós atrapalhamos, entendeu? Tanto que a gente olha para a história, eu estava até falando isso com a pastora hoje, a gente olha para a história, o Império Romano está vivo hoje? Não está. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, nenhum deles subsistiram, entendeu? E assim que for qualquer império que se levante, ainda com a igreja aqui na Terra, nenhum deles subsistirá. Aí a igreja, quando ela é tirada, o anticristo toma poder por pouco tempo. Tanto que a Bíblia diz, Satanás desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E por isso ele desceu com grande ira. Tanto que ele diz, ai dos moradores da terra. Porque o diabo desceu até vós, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo quanto? A última semana de Daniel. Sim. É os últimos 7 anos. Praticamente da Terra. E a igreja não estará aqui. Não estará aqui. Esse é que você bate bastante nos seus estudos, né? Pré-tribulacionista. Tem muita gente que acha que o arrebatamento vai acontecer ou durante ou após a grande tribulação. Sim. Fala dos seus argumentos em relação a isso. Porque é bem claro, né? É muito claro. Basicamente é o seguinte, a maioria das pessoas deveriam, no mínimo, entender as 70 semanas de Daniel, como funciona. As 70 semanas de Daniel, quando Daniel tá orando e Deus vem revelar para ele, 70 semanas significa isso. Um dos motivos que Daniel estava orando era o quê? É o que eu falo, eu sou apaixonado por Daniel. O dicionário do Apocalipse é Daniel. E as pessoas não focam naquilo que é o principal, a oração que Daniel faz. Antes do anjo vir entregar 70 semanas, Daniel ele tá orando a Deus, pedindo misericórdia, confessando os seus pecados perante a Deus e os pecados dos judeus. No caso dos hebreus, Daniel era judeu, no caso de Judá, o reino vivia naquele reino ainda dividido, que era reino do norte e sul, e tudo mais. Daniel, como ele era judeu, ele clamando a Deus, né, pedindo misericórdia, confessando os pecados. E aí, quando o anjo chega para revelar para ele as 70 semanas, ele diz, Daniel, as 70 semanas estão reservadas, conservadas para o teu povo e a tua santa cidade. Quem que é o povo de Daniel? Os judeus? Sim. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. E o anjo cita isso várias e várias vezes. E ele então diz assim, que a sentença que Deus vai dando através de tudo que os judeus haviam feito, ele diz que as 70 semanas de Daniel, ele é o juízo da lei sobre a nação de Israel. É uma penalidade de Deus. Ou seja, é o juízo da lei sobre Israel. Então, só para começar, eu digo assim, quem coloca a igreja na grande tribulação, que faz parte das 70 semanas de Daniel, que é a última semana, ele está colocando, ou seja, um peso de lei sobre a igreja. Ou seja, ele está anulando Jesus, ele está tirando Jesus da cruz. Tudo isso, entendeu? Ele tira Jesus da cruz e o sacrifício de Jesus não existe. Tanto que a Bíblia vai citando, Daniel, vai desde a ordem para restaurar Jerusalém, haverá tantas semanas, será cortado ungido, mas não para si mesmo, falando a respeito da morte de Cristo. E haverá então uma última semana, que seria, é como se fosse assim, eu costumo dizer, desde a ordem para restaurar Jerusalém, que você vê isso no livro de Esdras, com Ataxerxes, ele dá a ordem para a restauração de Jerusalém. Muitas pessoas acham que é Neemias, né? Porque Neemias começa a reconstruir as muralhas. Não, ele fala a reconstrução de Jerusalém. Isso a gente encontra no livro de Esdras. Então, quando sai essa ordem, até a morte de Jesus, quando Jesus morreu, se cumpriu 69 semanas. Eu costumo dizer, é como se você está lá assistindo um filme, quero fazer alguma coisa, quero ir no banheiro, pegar uma pipoca, o que eu faço? Você deixa rolando o filme? Não. Você pausa, faz o que tem que fazer, quando você volta, você dá um play. A mesma coisa Deus fez na última dispensação, que é a dispensação da graça. Quando Jesus morre e diz, está consumado, Deus deu uma pausa nessas 70 semanas de Daniel. Que a treta, então, costumo dizer, era com os judeus. Deus dá uma pausa, parou,
dá um período para os gentios se converter, por isso que ele diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos, aqui na parte da dispensação. Ó. Nós temos as dispensações, ó, inocência, que é quando Adão, né, no Éden, a consciência, a partir do momento que eles caíram, entrou no período da consciência, Deus manda o juízo, foi o dilúvio. Depois nós temos o governo humano, quando nós vemos lá eles começando a construir a Torre de Babel, querendo chegar no céu, e aí Deus pega e confunde as línguas deles e se espalham pelo mundo. Aí nós temos a parte do patriarcal, começando com Abraão, por isso que ele se identifica. Deus se identifica para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na parte dos patriarcas, nessa dispensação, e a partir disso nós temos uma dispensação da lei, que é onde Jesus, o ministério dele em si, ele viveu na lei, tá? Ele viveu debaixo da lei. Aí quando Jesus morre, nós começamos essa dispensação da graça. E essa dispensação tem um término. Só que toda dispensação teve um juízo estabelecido de Deus. Vamos lá? Inocência. Quando Adão e Eva caem, Deus manda o juízo para eles. Expulsa do Éden, coloca um querubim e fala, vocês não podem mais entrar aqui. Eles foram expulsos. E agora vocês vão morrer. No sentido, né, da morte, que depois vai se espalhando e cada vez mais vai diminuindo o número de anos que o homem vive. Depois da consciência, o homem teve consciência, Deus observou que a malignidade estava muito grande, Deus manda o juízo. Qual o juízo? Com Noé? Dilúvio. Só que Deus olha para Noé e fala, Noé, eu observei que você é justo mediante essa geração. Então Deus monta um plano e tira Noé através do dilúvio, ele leva eles nos céus, né, através da arca e tudo mais. Depois nós temos o governo humano, como eu já falei, e como juízo, Deus confundiu as línguas. Depois da parte patriarcal, eles acabam perdendo na circunstância quando José ele morre, o faraó da época não conhecia a história dele, como juízo, eles acabam se tornando cativos no próprio Egito. Depois eles têm, no período agora da instituição de lei, Moisés vai tentando converter o povo e tudo mais, e eles têm a perda da nacionalidade deles. Tanto que depois nós vamos ver eles se perpetuando, eles sempre ficam cativos mediante algum império. Império babilônico, Medo e Persa, Império Romano, né, que é o último império até que Jesus cumpriu na parte da lei. Ou seja, eles perderam a nacionalidade. Sempre tinha alguma nação subjugando eles. Ou seja, toda dispensação tem um juízo pré-estabelecido de Deus. E agora da graça, que é a dispensação que nós estamos, que é o amor de Deus pelos gentios, porque os judeus o rejeitaram. Tanto que o Jesus, ele diz, eu vim senão para a casa perdida de Israel. Né? Ou seja, só que eles rejeitaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Quando eles rejeitam, por isso que Jesus tem aquela conversa com a cananeia, quando ele tem aquela conversa, aquelas fala, migalhinhas. E fala, eu vim senão para a casa perdida de Israel. Não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar para os cães. Olha como os judeus consideravam os gentios. Sim. E as pessoas não têm noção disso. Só que como os gentios negam Jesus, os judeus negam Jesus, o que acontece? Deus agora se volta para os gentios. E a gente agradece muito. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por que eram os primeiros? Os judeus. Jesus veio para eles. Eles rejeitaram, agora nós tornamos primeiros. Nós vamos primeiros por causa disso. Tanto que quando Paulo cita na questão da ressurreição, ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, são para aqueles que aceitou Jesus no período da graça. Não, e o pessoal, pastor, fica... É claro quanto a essas coisas, né? Sim, e o pessoal fica falando, tipo assim, vai ter o arrebatamento, mas aí vai ter uma segunda chance. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não fica pensando em segunda chance, não, gente. Não vai pagar para ver segunda chance, não. A gente tem que estar pronto na primeira, no arrebatamento. Não vamos brincar com isso. Né? É porque dentro da colheita de Israel, que Deus trabalha perfeitamente. Só vou concluir isso daqui para mim. Conclui, pastor, desculpa. Aí, na graça, como juízo, tem o quê? Tem a grande tribulação. Sim. É no período da graça, que praticamente cessa, e aí Deus dá o play naquela última semana, Daniel, que falta, que é os últimos 7 anos. E aí, que é o juízo... dos judeus. Isso, para os judeus. Deus se volta para ele para os converter. Tanto que quando os próprios judeus, quando eles entregam Jesus, e quando o rei da época, né, com toda a autoridade que podia livrar Jesus, quando ele entende a besteira que ele estava fazendo, ele lava as mãos e fala, não tem nada a ver com isso. Aí os judeus falam o quê? Que o sangue deste justo recaia sobre nós e os nossos filhos. Por isso que os judeus, ao longo da história, sempre têm se dado mal de alguma forma. Porque existe peso do sangue de Jesus sobre muito eles forte, em relação a juízo. E a grande tribulação será o ápice disso, né? Ou seja, a gente tem que lutar para subir antes da grande tribulação. Pastor, perdi o arrebatamento, posso ser salvo? Pode, mas se você conseguir morrer por amor a Cristo, né? Eu costumo dizer, uma pessoa que perdeu o arrebatamento, que não foi fiel a Jesus na graça, como você tá na igreja, aguinha pra você beber, a cadeira estofadinha, ar-condicionado, você não consegue ser fiel? Você vai ser fiel na grande tribulação quando o anticristo estiver matando um monte de gente? E sem o Espírito Santo na terra? Não é que o Espírito não vai estar sobre a terra, mas ele vai estar no mesmo estado que estava no Antigo Testamento.
né? Que estava só sobre reis, sacerdotes, profetas, era limitado, não estava sobre todas as pessoas. Hoje o Senhor está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje nós temos essa convicção de quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Sim. Né? Aí, um exemplo, aquilo que nós nos baseamos perfeitamente, um exemplo, quando a Bíblia diz a colheita do fim dos tempos, esse termo, todos nós conhecemos. Isso não é por acaso, existem termos bíblicos que é utilizado dentro desses contextos, né? Tanto que Deus está se baseando no quê? Na colheita de Israel, que era feita em 4 fases, né? Que é um dos... As pessoas que entender a colheita de Israel, ela consegue entender como funciona o arrebatamento perfeitamente, né? A colheita de Israel acontecia em 4 fases. Era primícias, a colheita geral, respigas e os 4 cantos, que acontecia a colheita literalmente dos judeus, de trigo ou cevada. Acontecia dessa forma. E Deus ele resolveu o plano dele efetuar exatamente dessa forma, como era a colheita de Israel. Então nós tínhamos a primícia, que era o quê? O sacerdote tinha que pegar todos os feixes que brotavam primeiro, eles pegavam e tinham que separar para Deus, entregar no templo, e o sacerdote apresentava a Deus, e aí Deus abençoava o restante da colheita, no caso daquele agricultor, né? Ou seja, a primícia era justamente isso, tinha que retirar os primeiros feixes e apresentar a Deus. E Jesus era chamado o quê? Da primícia dos que dormem. Por quê? As pessoas acham que é à toa. Não, é proposital. Jesus, ele foi semeado. Lembra que ele fala, se o grão de trigo não cair na terra, ele não pode gerar frutos. Mas se ele cair, ele pode gerar frutos e frutos para a vida eterna. Sim. Fazendo referência dele mesmo, da sua morte. Então, a partir do momento que Jesus morreu, a Bíblia diz que quando ele ressuscita, muitos santos que morreram crendo em Cristo também ressuscitaram. Como o quê? Como primícia. Então, ele ressuscita primeiro, e aqueles que morreram crendo em Cristo naquela época também ressuscitaram. E eles foram as primícias. Por isso que Jesus ele foi apresentado a Deus como primícia. Lembra que quando as mulheres chegam no sepulcro para ver Jesus e ele não estava lá, ela olha e acha que o jardineiro está ali e fala, onde você colocou o corpo do meu mestre? Ele fala assim, na hora que elas vão tocar nele, ele fala, não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Aí a Bíblia diz que 7 dias depois ele aparece para Tomé e fala, Tomé, toque-me. Ué, por que elas não podiam tocar e por que Tomé podia? Se ele disse, ele falou, não me toque porque eu não subi para o Pai. É. E Tomé podia tocar. Ou seja, provavelmente Jesus tinha acesso livre aos céus dentro daquele período. E depois dos 40 dias ele sobe de vez. Sim. Mas até então ele tinha esse livre acesso. Ou seja, ele se apresenta a Deus como primícia nessa questão da ressurreição. Por isso que muitos não entendem quando ele diz para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava como primícia de fato. Jesus levou um pecador para o céu dizendo, Pai, ele foi redimido através do meu sangue. As pessoas não têm noção dessas coisas. Ou seja... É uma coisa muito séria, o sangue do cordeiro derramado. Isso. Né? A primícia já aconteceu. A colheita geral, os agricultores podiam colher tudo que estava na plantação, menos o que caía no chão e os 4 cantos da colheita que não podiam colher. O que caía no chão chamava respigas, que só podiam os estrangeiros pegar, que estivesse passando por aquela localidade, e se alimentavam. Nós vemos isso no livro de Ruth, né? Que lembra que Boaz começa a pedir para os agricultores deixar feixe cair no chão, né? Não podia dar na mão dela? Olha assim, qualquer um vai falar assim, nossa, que machista, né? Eu vou falar hoje, né? Não, era a cultura judaica que Deus permitia. Então por isso que ele permite que Ruth deixasse feixes cair no chão para que Ruth pegasse e colhesse com abundância, porque era uma lei, tinha que ser obedecida. Sim. Ou seja, na colheita geral, eles podiam colher tudo menos o que caía no chão, e os 4 cantos. Os 4 cantos pertenciam aos judeus pobres. Então, dentro desse contexto, no arrebatamento, a colheita geral é o que nós aguardamos. Que é a colheita toda, geral, em abundância, depois sobra só os espigas, que são aqueles que vão morrer na grande tribulação. Mas isso é para judeus, não tem nada a ver com a igreja. Ou seja, quem perdeu o arrebatamento, na verdade, e que se conseguir permanecer fiel até o fim, aqueles que são citados, e morrerem, eles vão para baixo do altar de Deus. Esses são os respigas. Serão salvos, mas com sofrimento. Derramando seu próprio sangue, né? E tem também, pastor, a palavra a parábola das 10 virgens, né? Porque ali deixa bem claro, né? Que o Senhor fechou a porta, né? Exatamente. Então, isso é sério demais, exatamente. Né? A gente tem que estar bem atento que tá com a candeia cheia e azeite de reserva. Exato. Né? Essa foi a minha última ministração que eu fiz na igreja agora no olha último culto. Olha aí, tô na visão. Eu falei sobre esse assunto. E aí falta o quê? Os 4 cantos, ou seja, da colheita, que é justamente quando a Bíblia diz, e ele virá e dará ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos 4 cantos. Aí quem olha aquilo ali, escolhidos, 4 cantos, fala, é a igreja. Mas não é, são judeus. Porque eles também são escolhidos. Claro. Mas quando ele está falando os 4 cantos, na colheita de Israel, era judeus. E quando nós vamos para ele está falando os 4 cantos recolhidos 4 ventos, é só você ler Apocalipse 7. Que ele diz quem são o número de selados dos 4 cantos, dos 4 ventos. Ele diz 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Cada tribo, exatamente. Aí eu costumo dizer, é a tribo da Amazônia? É a tribo de Índia? Não, gente, não. É a tribo de Israel. Então, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Aí eu costumo dizer, ou seja, a Bíblia é clara quanto a essas coisas e essas separações.
né? E naquele relógio profético que você desenhou e tal. Tem lá as colheitas lá também. Então, tem as colheitas de tudo jeitinho, mas você fala assim, até 2033. Mas Jesus fala assim, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o ano... O ano! Não, o ano, assim, a gente não é que a gente vai saber o ano. Não, nem mas a gente está identificando... O tempo limite das dores de parto. Exatamente, e o tempo profético que a gente está vivendo. Vamos lá, vamos colocar. Jesus, quando a gente fala assim, Jesus ele compara os últimos acontecimentos e sinais como dores de parto. Isso, vocês acham que é à toa? Ele só falou, não, vou comparar com... Não, as dores estão literalmente. Como que uma mulher tem? Nós tivemos quantos filhos, amor? 6 filhos. Todos normais? Meu Deus do céu. Achei que fossem 4, são 6. A mulher fala que dói. Eu acho manha, eu costumo dizer. Não, eu acho manha. Eu falo brincando assim pra aguçar. Não brinca não, hein? Pra aguçar mesmo as mulheres entenderem. Não falam, nossa, é absurda a dor de parto. E essa foi a comparação que Jesus fez. Ou seja, as dores de parto, ela acontecem como? Ela acontece como contrações. Assim como a contração vem, né? Vem um pouco menor, aí a contração vai diminuindo o tempo e a contração vai ficando mais intensa. Esses são os sinais que Jesus diz, ó, será como os dores de parto. Ou seja, tudo que ele diz que vai acontecer, guerra, rumores de guerras, epidemias, tudo isso vai acontecer e o tempo de intervalos entre um acontecimento e outro diminui e a contração fica mais intensa. Ou seja, uma mulher não sabe quando a criança vai nascer? Total. Pela contração? Nós também temos como identificar Nós temos essa noção. A mulher não sabe o dia, não sabe a hora. A não ser que seja marcado uma cesárea, né? Que ela vai saber lá o dia e tudo mais. Mas ela consegue identificar pela contração que o tempo está muito próximo. Nós estamos vendo isso agora. E é isso que nós vemos. Ou seja, limite, nós temos esse período. Mas Jesus também diz, desse contexto até mesmo, ele está falando nessa parábola das candeias e tudo mais, tem também uma parábola que ele diz a respeito daqueles que ele coloca como servos para cuidar das suas propriedades. Sim. Né? E ele fala assim, ó, você tem que ser vigilante, porque você não sabe se o seu senhor, ele vai vir em que horário que ele vai vir, na vigília, qual vigília que ele vai vir, se vai vir meia-noite, ou se ele virá depois da meia-noite. Significa que passou um pouco do tempo. Aí quando nós vamos para Pedro, ele dá essa referência, dizendo assim, Deus ele não retarda a sua vinda como muitos a têm por tardia. Não, ele somente não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Ou seja, Deus tem um tempo limite, mas ele pode tardar um pouquinho mais por conta daqueles que faltam se converter, porque a própria Bíblia diz também no livro de Romanos, capítulo 11, verso 25, ele diz assim, Paulo está dizendo assim, ó, para que vocês não achem que são tão sábios, eu vou revelar um segredo para vocês. Ele mesmo diz, a teimosia dos judeus em não se converter, no caso a Cristo, não vai durar para sempre, mas somente até que, ou seja, existe um tempo pré-estabelecido. Até quando, Paulo me diz? Ele diz, até que o número exato de não-judeus que serão salvos venham para Cristo. Ou seja, quando o número de não-judeus que vão se converter completar, existe um número exato, escrito por Deus antes da criação do mundo. Sim. Por isso que nós batizamos pessoas, as pessoas entendem que nós vamos a qualquer lugar para batizar qualquer pessoa que seja, né? Que quer se batizar. É a nossa parte, né? O nosso trabalho. Nossa, assim que eu venho aqui fazer o batismo amanhã agora aqui no Rio, eu vou fazer quando eu batizar a trombeta toca, ó. Cumpriu o número de não-judeus, não sabemos. Ou seja, existe um tempo limite. E dentro desse tempo limite, nós vamos trabalhando, porque a igreja precisa entender que existe um serviço efetuado para ela. Porque nós nos acomodamos somente no esperar Jesus. A Bíblia mandou esperar, beleza, mas ela mandou eu apressar a vinda dele. E como que eu apresso? Cumprindo Romanos 11, 25. Batizando o máximo de pessoas possíveis, convertendo o máximo de pessoas possíveis, e aí quando cumprir o número de não-judeus, a trombeta toca, a igreja é tirada da terra, e Deus se volta para a conversão dos judeus. Amém. E todos esses estudos estão lá no canal do pastor. Exatamente. Tem muito estudo, gente. É só ir lá no YouTube, a Escatologia na Veia, Tiago Votes, Tiago com TH. Mas ainda tem muito assunto aqui pra gente. Então eu vou correr, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas, igual as lives do pastor. Pastor, agora vamos falar do quanto Deus tem te usado em dons, em sonhos. Foram várias, ultimamente várias. Você chega no canal, você fala, gente, Deus falou isso comigo. Sim. Um tempão, aí um tempo depois acontece, aí você vem lá com cumprimento profético, né? Então vamos aqui. Alguns, né? Porque são vários. Eu fiquei muito impressionada com alguns que têm acontecido recentemente. Teve o do acidente de avião, né? Sim. Que foi... Esse foi traumatizante pra mim, na verdade. Vai, conta aí. Por quê? Porque que as pessoas entendem, não é um sonho, a visão ela é completamente diferente. Tá. É o contrário. É como se eu estivesse aqui com Me você corrija agora. Se eu falar errado, tá, pastor? Eu falei, foi sonho esse ou foi visão? Não, eu costumo dizer, quando eu coloco visão, é que as pessoas entendam. Todas as sensações que eu tenho quando eu tô acordado, eu tenho quando eu tô na visão. Eu não tô... Porque
eu tenho pra mim, tá, que os profetas, eles potencializam muito essa questão do dom, por isso que as pessoas confundem. Eles tentam se colocar como superior, eu sou o profeta todo poderoso, que não... E por isso confundem as pessoas em relação aos dons, que os dons são coisas simples. Ou seja, quando eu tô lá, eu tô como qualquer outra pessoa. Eu não tô lá como profeta poderoso, vendo... Não. Eu tô lá como qualquer outra pessoa, passando as mesmas dores que ela tá, os mesmos pânicos que ela está. Você não tá acima daquilo ali, você tá vivendo exatamente, aquilo. Eu tô ali morrendo de medo, como qualquer outra pessoa. E dentro dessa visão, eu via que eu tava no avião e o avião começava a pegar fogo. Eu não vi o que tinha acontecido, eu tava dentro dele. E eu via que eu tava de frente de 3 cadeiras que estavam vazias e ao mesmo tempo tava cheia. Eu não entendia muito bem se as pessoas não tinham ido ou não tava no avião. Ao mesmo tempo que ela tava vazia, ela tava cheia. Eu só falo aquilo que eu vejo, né, na visão. E eu via e eu sentia a hora que meu corpo carbonizava. Meu corpo pegava fogo. Eu queimava. Tanto que depois disso aí eu fiquei meio com trauma de avião. Depois dessa visão. E aí eu tinha avisado. E sempre quando eu conto alguma visão, e geralmente algumas visões, Deus fala pra mim, isso será muito imediato. Outras ele não me dá tempo. E o impressionante é que aí você pegou, aí depois que acontece, você pega o teu vídeo falando e pega as notícias. Exatamente. Pega o corte do seu vídeo e pega as notícias. Tudo que Deus mandou profetizar, ele diz, vocês verão isso nos jornais. Isso serve como sinal para ímpio, tá? Por exemplo, um cristão nem deveria precisar de visão para crer naquilo que Deus fala. Isso serve, os sinais é mais pro ímpio, né? Que não acredita. Como Deus é poderoso, né? E eles acabam falando, nossa, não tem como não acreditar nisso. Olha como é tantos detalhes. E detalhe, o rapaz que tava dentro daquele avião que gravou, ele filmou. E foi exatamente como você tinha falado. Do nada, começou a pegar fogo e de repente parou. As pessoas gritando. Isso. Foi horrível, gente. Tava normal, o avião tava pousando. Né? Foi assim, exatamente como você tinha descrito. E esse foi um deles. Aí depois teve o balão. Gente, o balão. O balão foi demais. Conta. Tem também, acho que o thumbnail do balão. Às vezes, eu costumo dizer, às vezes Deus faz algumas pegadinhas comigo. Por quê? Porque ele coloca os símbolos, só que as duas luzes e o balão. E Deus não é obrigado, tá? Ele não é obrigado a me explicar o que ele tá fazendo. Assim como não era pros apóstolos. Os apóstolos contavam as coisas e Deus não é obrigado a falar, estão fazendo. Tanto que Daniel fica agoniado, lembra? Quando Daniel, na última visão que ele tem do fim dos tempos, aí ele fica com o anjo, me conta, quando vai acontecer? Quando? Deus fala, Daniel, não é pro seu tempo, relaxa, você vai morrer e esquece. Imagina o que Daniel não viu, né? Que não tinha naquela época. Exatamente. Ele via coisas há 2000 anos à frente que não existia. E aí Deus pegou, eu via, na verdade essa visão foram 3 em uma, né? Eu tava assim, eu tava orando no monte, meio-dia, sol absurdo. Eu não vou pro monte de dia, tipo assim, vou de vez em quando de dia, mas geralmente de madrugada, que a gente vai à noite, né? E eu não tava aguentando orar, eu tava assim, muito calor. E aí quando eu olhava pro céu, eu via um balão subindo no céu com o símbolo do Yuan embaixo. Eu nem sabia que era o símbolo do Yuan. Tanto que quando eu tô contando pro pessoal, eu conto lá depois você foi ver que era a moeda. Eu fui pesquisar e depois mandei pro pessoal, falando, pessoal, ó, é a moeda do Yuan que eu vi. Então era chinês, tal, isso começa a explicar, o balão chinês, porque às vezes Deus faz isso, Deus fala, ó, vai atrás que você vai entender. Às vezes Deus não fala só conta isso. Outra coisa Deus fala, pesquisa isso, entendeu? Aí na hora que eu vi esse balão chinês, mas mesmo assim não fazia sentido algum. Tanto que nessa visão, na verdade, tá tendo cumprimento agora, e as pessoas não perceberam. E eu tô até contando aqui pra você agora. Conta. Você viu agora que o Putin, ele foi o Putin recebeu a visita do estavam juntos, e foi super... E uma das declarações que eles fizeram de apoio que o Putin tá fazendo agora é de ter negociações entre aquela parte da Ásia e também a América Latina, só que agora em Yuan. Assim como eu havia visto que a também moeda, na época chinesa. Você tinha falado, eu acho que essa moeda vai ser realmente sobrepor as outras, as demais. Exatamente. Né? Por quê? Porque isso faz parte do cenário profético. Mas você nunca ia imaginar que ia aparecer um balão literal chinês. que vinha de lá. Então, pessoal, tô vendo balão chinês e tudo mais e conto, né? Conforme eu vi. E tudo mais. Aí foi quando começou a aparecer esses balões, principalmente na América. E foi quanto tempo isso? Você gravou essa visão? Quanto tempo antes de aparecer o balão? Tanto que quando eu vi o balão, eu falei, não tô acreditando nisso. Eu tinha assistido essa live. Acontece ao longo do ano, né? Mais ou menos assim. Tudo que nós profetizamos. Não necessariamente. Às vezes pode acontecer uma semana depois, às vezes pode demorar muito tempo. Exatamente. E tem umas ainda que você já falou e que ainda não se cumpriram, né? Isso. E a comparação que eles faziam desse balão também era como se fosse uma outra lua. 2 luas, Que foi exatamente o que eu vi também. Eu olhava pro céu, novamente eu digo, eu tô lá como qualquer outra pessoa. Agora imagina eu chegando do nada, olhando pro céu e vendo 2 luas na minha frente. What? E foi a comparação que fizeram, né? No jornal, né? Que tinham pessoas que falavam que pareciam que tinham 2 luas, né? Porque ele era meio aceso, né? Isso. Aí teve também o terremoto. Sim.
Que Deus também te mostrou o terremoto da Turquia. Exatamente, terremoto também. Novamente, eu tô lá como qualquer outra pessoa. E novamente, e o que eu coloco? Porque eu consigo observar, eu sempre fui muito estudioso, então eu vou estudar geografia, tudo, né? Então quando eu olho naquele terremoto que eu vi acontecendo, as pessoas, mas a gente vai pensar, tanto que eu falei lá na visão, falei, pessoal, vocês não estão entendendo, não é um terremoto igual nós vamos falar, né? 5 na escala Richter, até 6, não, falei, acima de 7 na escala Richter, aquele terremoto que eu vi. Porque ao meu redor tava tudo devastado, era tudo muito, né, e aquelas sensações que eu tinha era de algo absurdo, não é um terremoto normal, né? Então eu coloco justamente dessa forma, eu consigo identificar. Deus, ele nos utiliza também com aquilo que nós temos de intelecto. Muitos falam assim, eu não preciso estudar, ou eu não preciso fazer, porque Deus, ele dá... Não, ele me usa com base naquilo que eu tenho quanto intelecto. Assim como ele usava Daniel, como usava, né? E tudo mais. Então, aquilo que eu via, eu tinha convicção, eu dizia, isso aqui vai acontecer e é acima de 7 na escala Richter e tudo mais. Então, são muitos detalhes, né? Agora, teve um muito interessante também, que foi o dos OVNIs, dos aliens. Que essa visão, preciso que você conte com detalhes. Não, então, o que é o complicado? O que tá, um exemplo, eu sempre menosprezei essa questão de OVNIs, de alien, essas coisas, que a gente considera isso como teoria da conspiração literal. Só que dentro dessas visões também, Deus começou a me mostrar muita coisa referente a OVNI. E eu não entendi o porquê, tanto que eu nunca criei nessas coisas, eu nunca nem considerei essas coisas, né? Pra não dizer que eu nunca vi. Quando nunca curtiu ficção científica, nada disso? Nessa parte não, de estresse, nunca gostei. Pra não dizer, eu comecei lendo livro, eu lembro quando era na minha adolescência, comecei lendo um livro que chamava Monumento UFO, que falava a respeito de experiências que pessoas tinham, mas eu achava tão absurdo aquilo ali que eu nem, né, até descartava e tudo mais. Então, quando eu comecei a ter essas visões, e tem coisas muito mais sério do que nós imaginávamos isso aqui. Essa transfiguração de demônios que vai ter sobre a Terra, principalmente na grande tribulação, é algo que nós não imaginamos, é coisa de ficção, de fato. O engano será tão grande que será coisa de fato de ficção. Aí o cuidado que eu tava tendo é porque eu não entendia. Você acha que essa vai ser a desculpa pro arrebatamento? Também pode ser, pra abdução alienígena, né? Falando que aqueles que atrapalhavam o mundo, eles foram tirados da Terra. Sim. Aqueles que atrapalham a ideologia judaico-cristã, aqueles que preservam o cristianismo. É aquilo que você falou, a igreja... Entendeu? De fato, eles podem estar preparando esse terreno, pra utilizando justamente a NASA agora já tá reconhecendo que tem, né? Exatamente. Um exemplo, eu vi, quando Deus vai mostrando, ele tenta nos mostrar pra quê? Ele fala assim, não, vou mostrar pro Tiago só pra mostrar que ele é profeta? Não é. Deus está nos mostrando para nos livrar do engano. Tanto que teve Até porque ele está usando Você viu o que aconteceu aqui no Brasil? Né, eu não lembro que local que aconteceu aqui no Brasil aqui. Eu esqueci o nome da cidade que aconteceu. No sul, sim, dava para ver. Aconteceu no sul? É. Então, eu vi aquilo ali antes de acontecer, uma semana antes, eu acho, eu tava assim no local, e aí eu via o símbolo que ficou cravado lá na grama, lá que eles cravaram, eu vi ele no céu, e eu desenhei, tá lá no canal. Do jeito que tá lá, eu desenhei. Era tipo uma estrela, aquela estrela de Davi, mas meio, sei lá, se era satânica. Símbolo do satanismo, ao meu ver, né? Tava no céu e dentro dele saía 2 OVNIs. Saía de dentro dele e vinha atrás de mim. Eu corria pra dentro de uma casa, quando eu olhava na janela tinha uma nave. Eu falo, eu não assisto filme pra ficar... não, nada disso, gente. Eu tava lá, era real. Eu vi aquilo ali. E aí, uma semana depois, aconteceu, né? De aparecer os símbolos e tudo mais. Exatamente aquele símbolo que eu tinha desenhado há uma semana antes. Eu desenhei e tá lá. E depois você viu também a luz lá na sua casa. Lá, literalmente... Não, aparece direto. Lá atrás da minha casa aparece vários OVNIs disso aí. As pessoas, quem vê e não presta atenção, pensa que é uma estrela. Mas não é, porque ele se movimenta, ele desce, ele sobe. Não é drone. Eu consigo colocar o celular, eu filmo e tal. E tudo mais. Então, assim, isso tem acontecido muito frequente. Isso é um preparo para que as pessoas possam... se acostumar com essa ideia do que vem por aí, né? Com essa superioridade. Vamos colocar, entenda, não existe, tá? É o oposto. É óleo e água, vida extraterrestre, nessa circunstância, como eles colocam como alien, e a palavra de Deus. Sim. Ou seja, se eles provarem que existe vida fora da Terra nessas circunstâncias, vida inteligente e tudo mais, isso destrói o evangelho. Sim. Consegue entender? Ou seja... E o Senhor alertou a gente sobre isso, né? Desses enganos que seriam. Pode ser um dos grandes ápices da apostasia que vai haver no fim dos tempos. Porque automaticamente, se eles provando, automaticamente eles vão falar, e aí? E cadê os pastores agora para nos explicar isso? E de fato não tem explicação, a não ser que são demônios. Que é o engano, tá? Não tem explicação, tá? De vida inteligente. E o Senhor falou que ele se transfigura em anjo de luz, o que ele quiser aqui na Terra, enfim, tá explicado. Então o engano de fato será absurdo, assim, eles estão preparando algo grandioso. Mas imagina Jesus tentando explicar isso há 2000 anos atrás. Por isso que ele diz, ó, haverá, um dos sinais que ele falou é, haverá sinais espantosos nos céus.
Então, assim, haverá coisas absurdas que nós veremos, e eu tenho visto essas coisas, tá? Tanto que eu tenho tomado zelo, porque uma das coisas que eu não tinha entendido, lembra que eu falei até numa live, eu falei, gente, eu preciso dar um tempo, vou orar mais, do que eu ficar falando essas coisas pra vocês. Porque eu não entendia se eles estavam interferindo nas visões que eu tava tendo, sabe, quando tem potestade de principados, que são os dominadores dos ares, essas citações que os profetas fazem, que Jesus faz, né? Tanto que Paulo, ele fala que são principados e potestade, dominadores dos ares. Aí Daniel também viu eles. Viu não, né? Mas Gabriel conta pra Daniel que teve uma guerra com eles. Quando Daniel começa a orar, depois Gabriel chega 21 dias depois. Aí Daniel, acho que Daniel fala até que enfim, né? 21 dias depois eu tava aqui na campanha. Aí ele chega e fala, não, Daniel, é o seguinte, eu tava vindo, só que o principado da Média e da Pérsia não deixou passar. Eu tive que voltar, Miguel teve que vir guerrear comigo e aí consegui chegar pra te contar. Mas desde quando você botou o joelho no chão, Deus já tinha atendido o seu clamor. E a gente não se dá conta disso. Às vezes nós estamos clamando a Deus por algo que não chegou, mas você não tem noção. A guerra espiritual que tá tendo por conta da tua oração. A gente não tem noção disso. A guerra tá tendo muito espiritual nos ares por nossas contas. Então, o que eu entendo é isso, são esses principados e potestades, dominadores dos ares, que agora eles receberam essa questão da autoridade, a autorização, vou colocar assim, de Deus, para começar a querer se mostrar. Tá vendo as nuvens que estão aparecendo? Cada coisa que a gente vê que a gente fala assim, gente, não tá normal, né? São as dores de parto, né, pastor? E também teve a visão do raio, né? Sim. Eita, sim. O raio. Essa também é a mesma coisa. Eu tinha visto, eu tava na visão e eu vi essa questão de algo químico acontecendo. E Deus, às vezes, ele me mostra a palavra fixa, assim, ó. Então, quando eu afirmo as coisas, por isso que eu afirmo com tanta clareza, porque eu vi, é muito claro, então não tem muito que... Algumas coisas são muito claras. Então, por isso que eu falei, vocês vão ver isso nos jornais, químico. Essa palavra que algo químico está se espalhando e vai contaminar alguns ambientes, vai contaminar a água, principalmente, tudo mais. E demorou o quê? Uma semana? Essa foi bem rápida, né? Não, isso que as pessoas elas ficam mais impressionadas por conta disso, porque assim, porque uma coisa é você, vamos supor, entrar na internet e alguém falar assim, vai ter um terremoto, chutar. Outra coisa é eu vir e falar, vai acontecer isso e acontecer na mesma semana. Então assim, não tem como fosse achismo. É isso que eu ia falar, pastor. Você coloca a cara literalmente para bater. Né? E tem muita gente que vem para querer escarnecer, aquela coisa assim. E Deus tem te honrado, né? Porque você tem realmente tido essa coragem de falar, eu tenho certeza que é de Deus, e eu vou... Isso daí tem edificado a fé de aquilo que aconteceu, um exemplo, teve uma visão que não se cumpriu, que a gente enfatizava tanto que se cumpriu, um exemplo, a questão dos militares. Sim, né? Que eu tinha visto isso. Essa toma cuidado quando você for falar aqui agora. Não, eu não vou nem entrar. Palavras-chave. Eu não vou nem entrar, mas hoje eu entendo um pouco mais, um exemplo, aquilo que Deus, na verdade, está me poupando. Um exemplo, eu tive essa visão no começo do ano... de 2002, né? 2022. 2022. No começo. Tive a visão no dia 1º. Isso. Dia 1º do ano. E aí, no final do ano, começou a acontecer aquela coisa intensa, as pessoas na frente dos quartéis e tudo mais. Eu falei, não, tem como essa visão não se cumprir. Né? A gente pensava, e enfatizava tanto aquilo ali e tudo mais. Que nem hoje, eu costumo dizer, foi a primeira vez que isso aconteceu, de eu ter uma convicção de algo de Deus, assim, ter essa convicção e não acontecer. Mas é a questão do tempo, né, pastor? Exatamente. Tanto que pode ser que ainda venha se cumprir. Tanto que um dos sinais era um banco que ia entrar nos jornais também, com muito escândalo e tudo mais, e essas coisas estão ainda acontecendo. Ainda estamos no meio termo. Só que eu entendo também uma coisa que eu não posso ser hipócrita. Eu entendo que nesse momento de dar uma pausa nesses termos, por exemplo, eu não tô nem tratando muito de política no canal, eu entendi que é o momento de eu dar uma pausa nisso, porque, de fato, a partir do momento que eu faço uma enfatização, eu entendo que nesse requisito eu não tenho credibilidade para falar nesse momento sobre isso. Então, por isso eu entendo, dou uma pausa e no momento oportuno, quando nós voltarmos a falarmos desses assuntos, a autoridade ela aumenta. Deus mesmo vai te dizer, tá na hora de você voltar a falar, né? Que você tá ali, tá direcionado pelo Espírito, então fica em paz, né? E vai fazendo o seu trabalho, né, pastor? Então, então foram várias visões, tem muitas outras, né? Se a gente fosse ficar mostrando aqui, tem thumbnail aberto aí que o pastor mandou pra gente colocar. E eu queria saber, pastor, agora... Peraí, só um chatinho, que eu me perdi aqui. Quero saber se você tem alguma novidade para contar pra gente. Bom, alguma nova visão pra gente saber o que tá para acontecer aí. Uma coisa que eu vi agora, que quando eu tava vindo pra cá, que eu vi, até mesmo a respeito do Rio, né? Porque tá essa questão pra acontecer, algo muito sério tá pra acontecer aqui. No Rio, de alguma forma. E novamente, não é algo... Porque as pessoas... Aí, qualquer coisa... Cai uma agulha no chão, as pessoas falam, nossa, pastor, se cumpriu a agulha...
Falo, gente, quando essas coisas acontecerem, vocês verão no jornal. Claramente, você vai entender. Claramente que é fora daquilo que nós temos visto, né? Então não é uma coisa normal. Muitos podem falar, nossa, pastor, mas um exemplo, tem essa problema da criminalidade, alguns morros que é muito sérias aqui no Rio e tudo mais. Mas é algo que vai dar um estopim muito maior do que nós imaginávamos, a ponto das pessoas estarem dizendo, uau, parece que eu tô vivendo uma grande tribulação. Então, assim, o que nós oramos é para que Deus amenize. Sim. Isso que vai acontecer. E aí, agora, quando eu tava vindo pra cá, o Senhor me deu uma visão. Eu estava andando aqui, por locais aqui, e era muita sujeira. Era muito entulho na rua, no quarteirão. Eu tava dando uma volta no quarteirão, eu não conseguia andar. De tanta sujeira, de tanta coisa. E eu dava a volta no quarteirão, e aí um anjo aparecia do meu lado e falou, vai de novo e profetiza. No momento que eu começava a andar e eu começava a profetizar, nesses locais, as ruas estavam lindas, limpas, todas elas limpas, a calçada, sabe aquela grama que fica do lado da calçada? Eu passei nos mesmos locais e estavam como se tivessem sido purificados. Amém. Ou seja, isso que possivelmente venha acontecer aqui, isso vai servir de alguma forma para purificação, para que Deus chegue nos corações das pessoas de alguma forma. Então eu vi isso acontecendo, tanto que quando eu começava a profetizar, eu começava a ministrar arrependimento, né? Então, justamente isso. Então, assim, é algo que o fruto será muito maior do que aquilo que vai acontecer. É dessa forma que devemos olhar. Sim. Entendeu? Então, assim, Deus vai fazer algo... Porque muitos até desistem, né? Muitos desistem dos ambientes, de locais, falam, não tem mais jeito. O que não tem jeito pro Senhor? Diz pra mim. Porque assim, tudo tem jeito, qualquer coisa tem jeito. Sim. É que a gente que tá aqui no Rio de Janeiro, a gente vê como é que as coisas estão tomando proporções, sim, né? Aí, aos olhos humanos, parece cada vez mais difícil, né? Mas de uma Deus tem levantado. A tendência, as pessoas sempre vão olhar, a tendência é piorar. Enquanto Deus tá dizendo o contrário. Não, vai piorar um pouquinho, mas eu vou fazer algo. Entendeu? Então, assim, aí a gente tem que trabalhar conforme na visão que Deus vai nos dando. Entendeu? Igual muitos falam assim, muitos colocam, não, já era, porque hoje a esquerda tá no poder, não tem mais o que fazer, o Brasil já era. Eu não enxergo isso ainda. Deus ainda vai fazer algo poderoso, é aquilo que eu enxergo, tipo assim. Mas no momento é aquilo que eu falei, como eu não tô com muita credibilidade nessa questão política, vamos esperar as coisas desenrolar e todos vão entender depois aquilo que estávamos falando. Mas eu não tenho como voltar atrás, porque qualquer outra visão que eu tive foi simples como todas essas que eu tive, igual essa também, então... E todas serviram para edificação. Exatamente. Para Deus alcançar vidas, né? Exatamente. Pessoas que falam assim, uau, como é que pode, né? Muito impressionante a pessoa ter visto isso, né? E é simples. O que nós temos a dizer, então? Porque muitos, provavelmente, o estado que eu vi aquela mulher é de desespero. E muitos vão entrar nessa questão de desespero, mas não vão entender. Isso tem que acontecer para que venha algo muito melhor pela frente. Ou seja, quando Deus avisa, automaticamente, imagina as pessoas recebendo o dilúvio a primeira vez, nunca havia chovido. Não é, mas eu preparei a arca pra você, então vocês estão seguros. Sim. Só confia. O caos tá aqui fora, vai estar um caos, mas confia que vocês estão bem. Quem tá na presença de Deus tem que ficar em paz, né? Exatamente. Independente da região que mora. A escatologia na veia surgiu pra isso, na verdade. A intenção de trazer escatologia, porque muitas pessoas têm medo de falar de Apocalipse, não sei o que lá, sendo que o Apocalipse começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que leem e que guardam as profecias descritas nesse livro, porque o tempo de se cumprir está breve. Ele começa dizendo, feliz é aquele que conhece a profecia. Tem pessoas que nem querem ler, né? Tipo, não vou ler Apocalipse. A intenção é isso daqui, ó. Sabe que as pessoas estarem com a sua família sentada numa mesa, comendo e falando a respeito da volta de Jesus, numa naturalidade e sentindo paz, entendendo, o mestre vai voltar e nós só estamos trabalhando e tudo mais. Sem aquela coisa louca de teoria da conspiração, desesperados, vão morrer todo mundo, não é nada disso. Pelo contrário. Entendemos o controle soberano de Deus, como nós falamos na última live. Que Deus tem o controle de tudo. Então, eu espero Jesus voltar, eu apresso a vinda dele e continuo obtendo a minha vida na terra como sempre tive. Você vai sonhar, você vai fazer seus planos, você vai continuar construindo seus sonhos, mas sempre naquela expectativa. Jesus vai voltar e eu não posso ser apegado nessas coisas. Mas vou continuar vivendo minha vida, normalmente. Porque senão ninguém vai viver de ansiedade, né? Não vai viver, não vai conseguir viver. Tanto que os judeus da época acreditavam que Jesus ia voltar naquela época deles. Eles acreditavam. Né? Se a gente estivesse naquela época, acho que a gente iria pensar a mesma coisa, né? Exatamente, entendeu? Tanto que, novamente, hoje o entendimento é muito mais pleno, que é aquilo que nós dissemos, né? Anteriormente, nós fomos olhar bem,
aqueles pilares do governante Cristo não estavam preparados, se nós formos pensar. Não tinha como essas coisas acontecer. Né? Apesar de eles Agora só falta a gente saber quem é, né? Porque que já está aqui, parece que já está. Apesar, durante aquele período do Império Romano, o mundo da época era meio que unificado, aquele império que mandava mais, né? Então, por isso que eles tinham essa perspectiva. Nós já vivemos debaixo dessa totalidade do Império Romano, subjugando os judeus e tudo mais. Então, para eles era limitado daquilo, né? Mas, por exemplo, o sentido de uma única moeda naquela época valia? Não tinha sentido. Não. Consegue entender? Uma única religião, principalmente com os judeus sendo a religião predominante da época, né? E era completamente totalitária e subjugava qualquer outra religião que vinha. Tanto que eles matavam os discípulos e tudo mais. Por exemplo, Estevão morreu acusado de prejugar, de passar por cima da lei. Ou seja, se tinha uma única religião que subjugava a população da época, era a própria lei, se nós formos para pensar. Ou seja, não tinha, se nós formos olhar para a Bíblia mesmo, contexto escatológico, nunca se aplicou na história esses acontecimentos igual se aplica nos dias de hoje. Sim. E nem vejo se aplicando em outro momento também, pro futuro muito longo. Sem falar da questão tecnológica, entendeu? De todo mundo ver, né, ao mesmo tempo. É a transmissão simultânea. Qualquer um consegue se conectar e ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Exatamente. Né? E principalmente um dos últimos sinais, que é aquilo que eu enxergo, que muitas pessoas não entendem, são as etnias que vai estar em torno da grande tribulação, que é a treta, que eu costumo dizer, entre árabes e judeus. Então essa unidade que vai haver, essa unificação, porque eles são irmãos, né? Árabes e judeus são irmãos, eles creem eles creem no mesmo Deus supostamente, mas essa questão da concepção de Alá, a percepção que eles têm de Alá é a mesma coisa que a gente tem para Deus, para nós, tá? Mas é outro nível na circunstância de quando eles colocam o profeta Maomé e tudo mais. Então nós vemos, né, que a descendência de Ismael, a descendência de Esaú, que hoje são os árabes, que sempre foi os conflitos bíblicos e durante o período da consumação também. É a mesma coisa, entre árabes e judeus. Essa treta nunca acabou. Sempre entre eles. Vai até o fim. Tanto que na grande tribulação será a mesma coisa. É a briga. Tanto que, por que você acha que João... Por que João olha na grande tribulação, os mortos que estarão lá são os decapitados da grande tribulação? A gente já imagina. É a única religião que decapita pessoas hoje. A gente já imagina. É o Islã. A gente imagina. Entendeu? Tanto que é o Islã que vai predominar na grande tribulação. E quando você olha para o Corão, que muitos tentam olhar, não, mas já está tudo sendo apaziguado através da religião abraâmica, né? Do Crislã e tudo mais. Quando você olha, na verdade, para o Corão, alguns dos mandamentos, é justamente aquilo que eles fazem. Para enganar, eles mentem, enganam com falsas alianças e no momento oportuno eles tomam o poder. Entendeu? Então, ou seja, tanto que eles consideram nós como porcos, biblicamente falando, nessa analogia que eles fazem. Então, você pegar o Alcorão e a palavra de Deus, eles são completamente, de fato, tá? Eu falo com todo respeito, é como se de fato um tivesse escrito um pelo inimigo do outro. Ou seja, em oposição do Filho de Deus, automaticamente nós temos a oposição, que é justamente o muito conhecimento, muita informação. Infelizmente não dá pra gente, né, ficar o dia inteiro. Eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando, pastor, mas o nosso tempo já tá assim. Olha, parece que passou mais de uma hora e meia quase a gente conversando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente fechar do trabalho da sua igreja. Você é pastor em São Paulo, né, na Life in Me. Tem trabalho nas redes sociais. Fala pra gente, pastor. Isso, tem realizado muitos batismos, até tem fotos aqui que o pastor mandou pra gente. Nós realizamos batismos. Aquela ideia que a gente falou, né, de se cumprir Romanos 11:25. Então, nosso objetivo é justamente esse. Eu costumo dizer, nosso objetivo é eu e você no céu. Então, a gente faz batismos, né, porque as pessoas têm sistematizado o batismo, né? Ou seja, para você batizar, você tem que ser membro da igreja tal, tá sei tanto tempo dizimando, não tem nada disso. João Batista chegava, pregava arrependimento, ele não fazia entrevista, ser casado há quanto tempo, você não sei... Biblicamente não existe nada disso. Né, e tudo mais. Então eles iam lá e batizavam e redimiam os pecados daquelas pessoas. Ou seja, Romanos só vai se cumprir se nós fizermos a nossa parte. É isso que a gente faz. A gente vai batizando. A nossa igreja completou 3 anos agora, né? A Life Me completou 3 anos. E a gente tem crescido e a nossa base é escatologia. A base do ministério é escatologia. Jesus está voltando e vocês estão pregando a volta de Cristo. Exatamente. Sem cessar. Tentando fazer a nossa parte o máximo possível, né? É isso aí, pastor. Exatamente. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. E pastora Regiane também. E temos nosso trabalho musical também, né? Nossa banda, Thiago e Regiane Votes, temos nosso canal no YouTube também, na parte de canções, nós compomos também. Esse foi o nosso primeiro videoclipe que a gente gravou, né? Lá na igreja? Não, isso aí nós gravamos no estúdio mesmo. Tá. Água e Sangue chama esse videoclipe. Uhum. Essa canção.
E estamos aí, trabalhando. Pastor é multimídia. Não paramos, não. Então, convido o pessoal para conhecer o Escatologia na Veia. É isso aí, o Escatologia na Veia, né? Thiago Votes, tá? Thiago Votes, Escatologia na Veia, nas suas redes sociais. No Instagram tá @ThiagoVotesOficial e Thiago e Regiane Votes. E também Igreja Life em Me, que chama. Né? Quer dizer, vida em mim. Em mim, isso aí, pastor. Parabéns pelo trabalho, que Deus continue te usando, te capacitando e que o canal cresça muito. Gente, eu também convido vocês para conhecerem o canal do pastor, porque os estudos são muito legais. E você tem uma periodicidade assim para fazer as lives? Não, então, a nossa rotina é muito absurda e corrida, né? Que tem Sim. Também, eu continuo trabalhando. Continua trabalhando. Não vive só do ministério. Eu não vivo, na verdade, eu não vivo do não ministério. Não vive do ministério. Eu tenho um escritório, né? Eu trabalho como designer. E aí eu tento dividir o meu tempo entre o trabalho, empresa e Escatologia na Veia. Aí sempre que tem live, você coloca lá no Instagram, hoje vai ter live. Aí já bota lá animado. Eu posto antes, uns 2 dias antes, eu vou preparando o material. Sim, a chamada já fica animada, tudo direitinho. É isso aí. Já tem a próxima? Já tem o próximo tema do estudo? Ainda então não. Tá bom, Nós pastor. Fizemos a live agora essa semana. Obrigada por ter vindo de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro participar com a gente. Estou muito honrada com a sua presença de te trazer aqui e poder estar aqui batendo esse papo. Muito obrigada, que Deus possa te usar cada vez mais, a sua vida, a sua esposa. Deus abençoe a sua família. Nem botamos a foto da família do pastor. 6 filhas, já vou colocar a foto deles. Aqui não tinha uma foto com todo mundo junto, né? Tem... Essa aqui, na verdade, é minha sobrinha, aqui né? Aqui é a sobrinha. Sempre tá com a gente, a gente tá. Tem mais. Lucas, Moisés, os bebês, a Maria Eduarda. Fala os nomes deles, pastor. O Lucas, Moisés e a Duda, a Maria Eduarda. Estão faltando 3. É que tá outras fotos, é que tá foto separada. Depois tem que fazer uma foto todo mundo junto, né, para poder... Obrigada, pastor. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Valeu. Deus abençoe.